Gravando. Então, bom dia a todos. Vamos dar início à reunião do dia 25 de fevereiro. Inicialmente, hoje a reunião nós falaremos sobre o sistema de cinemetria do laboratório, o sistema Vicon. O André Mello vai iniciar, eu vou fazer algumas contribuições também. E primeira parte da reunião, vamos conversar sobre alguns recados da semana. O professor eventualmente tem algum recado. Tem a palavra, professor. Obrigado, Léo. E aí, pessoal, também cumprimentos para todo mundo novamente. Bom estar vendo vocês aí. Vamos lá. Essa semana foi bem puxada, né? Bem puxada para todo mundo, né? Fui acompanhando aí o trabalho da galera, mas por aqui pela Itália, assim, teve a questão da organização dos projetos de extensão. Eu comentei para vocês um pouco antes, mas deixo aqui o registro, né? A gente tentar fazer pedidos assim, mesmo sabendo que está tudo super subutilizado, mas tentar garantir isso, porque a gente sabe que é uma forma de auxílio financeiro muito importante para os estudantes de graduação. Então, tentar manter ainda essa estrutura e os projetos, né, andando aí. Então, inclusive, conversei com o Alex, né, que é um cara que sempre nos ajudou, né, um membro do Locomotion, embora esteja fazendo um doutorado com a professora Aline, mas é super importante, né, na referência nossa. Eu tive a chance, hoje, por exemplo, eu fiz uma reunião, é muita coisa que vai acontecendo, mas eu vou lembrando. Hoje eu fiz uma reunião com o professor Carlo Castagna. Ele é um dos 3 maiores pesquisadores na área do futebol, exatamente na modalidade do futebol, em Sport Science e em futebol. E a gente conversou de possibilidades, assim, de parceria com o subgrupo nosso lá, com o Cruel, o professor Cruel, nos esportes. E com possibilidades de bolsa, de entrar, né, com os pedidos agora, que vai ter as bolsas do CNPq para o exterior, né, de doutorado sanduíche e de pós-doc, né, acho que são esses 2 tipos de bolsa, e pelo Cruel, inclusive, tá, aquilo ali. Mas é uma coisa interessante, assim, a gente conversando e tal, até sobre os apoios, né, aqui dos colegas aqui na Itália mesmo, né? Então, ele aceitou, assim, receber alunos brasileiros, assim, então é mais outra possibilidade com um cara que é uma referência muito forte. Ele trabalha com o Krustrup, que é o maior pesquisador da área do futebol na Dinamarca, e tem projeto com a própria FIG Calcio, seria a CBF italiana, né, digamos assim, e muito produtivo nessa área de esportes e testes físicos e tal. Conversa também essa semana foi bem boa, assim, gente. Começamos a analisar os dados usando o LISAJUS, assim, em maior detalhe, com maior qualidade, assim. E hoje a gente já pode dizer que já conseguimos. A notícia boa, que eu já tenho um mínimo de aprendizado, que já me senti um pouco independente para fazer as análises dos LISAJUS contours, né, que seriam aquelas descrições de trajetórias do centro de massa durante a locomoção, onde que o Minetti chama ali, onde aparece as asas de borboleta durante a locomoção, né? Então a gente tem aquelas figuras lá com certas assimetrias, etc. Então toda essa descrição matemática hoje a gente já consegue fazer. Então, tendo os dados tridimensionais do centro de massa, a gente já consegue fazer isso, né? E foi muito legal, foi o momento de aprendizado, assim, da semana ali, que é muito joia, e a gente vai começar a passar para vocês também, para os projetos que tenham envolvimento com isso. Mas é importante que vocês saibam, porque também é mais uma ferramenta que a gente tem na mão para começar a fazer, para pensar nas questões de pesquisa mesmo, que a gente está envolvido. A outra coisa que apareceu também como possibilidade de projeto são dos dados. Aconteceu essa semana uma coisa muito legal, né? Que foram os TCCs lá da professora Elren, né? Então, que estudou com a gente sempre, né? Para quem não sabe, todo mundo sabe, fez toda a formação com Locomotion e agora ela é professora na Federal do Pará e está desenvolvendo lá. E aí um dos projetos envolve dados do mestrado do Alex, né, Fagundes, que faz o doutorado com a professora Aline. E a gente vai tentar aplicar ali naqueles dados que era de mecânica e energética de corrida com peso, com mochila,
Tá? Então, era uma aplicação para corredores de aventura, né, especialmente. A gente avaliou VO2, economia e limiares, né, com o uso de dois pesos corporais lá nas mochilas. Nós estamos analisando os dados cinemáticos desses testes, na parte de economia, exatamente, né, naquelas intensidades relativas com esses pesos, que eram 7% e 15%, se não me engano. Não sei se alguém lembra aí, mas era mais ou menos isso. E a gente vai descrever padrões de controle motor. Nós vamos usar o PCI, que é também aquele parâmetro que eu comentei para vocês, que a gente aprendeu faz alguns meses, aí, que a gente vem aplicando já em alguns estudos, que envolve controle bilateral de marcha, digamos assim, de corrida. Nós vamos aplicar nesses dados do Alex, né? Nós vamos ver se tem alterações com o uso desses pesos. Então, mais uma ferramenta, mais uma linha de projeto que a gente vai ver se o aluno da Elren tem interesse de continuar, senão a gente vai tentar achar outro aluno que tem interesse de tocar esse projeto. Né? Hoje, mais tarde, temos a qualificação do Léo, né? A gente comentou na aula anterior, e é uma coisa bem interessante. O Cosme aqui, o pessoal está tudo atento, assim, sabendo que essa semana tinha essa atividade. Nós vamos ver até se eles conseguem assistir. Disseram que sim, mas também tem agenda complicada. E aqui é mais tarde, né? Que horas é? É às 15, né? 15 horas. Então, aqui é às 19. Então, tem que ver se eles vão conseguir estar e tal. Vai estar participando o Marcos Tartaruga, né, na avaliação de modo síncrono, e vai ter nós vamos fazer uma coisa diferente, nós vamos ter uma participação da banca do professor Flávio Castro de modo assíncrono. Ele já registrou um vídeo, ele já fez o parecer dele, e nós vamos mostrar o vídeo, um pouco parecido com o que eu faço na cadeira de treinamento, que os alunos preparam um vídeo com material e vão apresentar. Agora vai ter a banca também, nesse modo também assíncrono, né, dentro da atividade que é, né, que vai ser síncrono, de qualquer jeito. E aí a gente vai fazer a sessão, então, essa de qualificação do mestrado do nosso estudante aí, grande treinador, Leonardo Ribas. É um momento bem importante do grupo. Convido todos aí para participarem, para darem um apoio para o Léo, não só do subgrupo, obviamente, da corrida, né, mas também todo o grupo aí que puder apoiar. Ah, gente, e lembrando que ele vai falar dos diagramas de força-velocidade, mecânica de sprint, né? Especialmente sobre os efeitos do uso da sapatilha de prego e da modalidade do atleta, né? Atletas de 100 metros e 400 metros. Nós vamos descrever. O estudo se baseia nisso, nessa comparação desses dois efeitos sobre os perfis de força-velocidade, potência-velocidade, né, e alguns outros parâmetros que descrevem essa mecânica aí, uma proposta que foi começada ali, foi idealizada pelo professor Morin, que é nosso colega também, colaborador de vários anos, né? Então, é mais ou menos isso. E agora eu peço atenção ao pelotão, que é a marechal de campo, né, a professora Flávia Martinez, chegou no recinto, então atenção. E aí, guria, tudo bem? Gentleman, né? Bom dia a todos. Desculpa o atraso, eu estava atrás do link aqui. Tá. Bom dia. Esse maldito link eu deixo sempre igual, para ver se eu não fico catando tanto, né? Mas mesmo assim, sempre estou à procura. Flávia, vai ser sempre esse, né? Na medida do... Sabe como é que é? Sempre com surpresa, mas mais ou menos esse. Olha só, Flávia, eu terminei aqui de dar aviso, assim, bem aberto, assim, de coisas que aconteceram interessantes na semana para a gente contar para os alunos e para a gente fazer como se fosse um resuminho, assim, da semana, né? Os highlights, algo assim. Não sei se tu quiser também comentar alguma coisa de coisas que estão acontecendo no grupo. A gente está começando, a Aline deu o start, né? A gente está retomando o TELE, então a ideia é que a gente faça as avaliações motoras no dia 8 de março, terça-feira. A gente vai fazer uma força-tarefa para fazer a avaliação presencial, TC6, Time Up and Go normal e velocidade máxima, e senta-levanta. Vamos filmar e vamos retomar. Então, são esses caras que a gente pensa em contar para fazer o estudo dos agudos a partir desse ano. Então, a gente começa o contato com eles, vamos ver como é que eles estão de aptidão, retomamos o esquema do TELE, muito semelhante ao anterior, mas com um pouco mais de atenção à música e essa dupla tarefa ligada à música. E aí a gente vai tocar os agudos lá no laboratório à medida que as coisas forem acontecendo. Então, essas são as nossas últimas aí. Muito legal. É bem mais rápido que eu. Eu começo a viajar na maionese.
Então tá, eu também passo a palavra aí ao nosso coordenador da reunião. Léo, contigo. Ô, professor, tu falou, acho que eu não entendi muito bem, de que universidade é esse professor que estuda o futebol e a área mais esportiva? O Carlos Castanha, ele tem uma questão, ele está dando aula em umas 2, 3 universidades, mas a principal é a Tor Vergata, que é a maior de Roma, né? E é uma que tem mais história na Itália, mas é de Tor Vergata. Embora ele more aqui perto, ele é perto da região de Pisa, ali onde tem a CBF italiana ali, né? Que ali tem uma escola de treinamento do futebol italiano bem importante nessa região, mais ou menos ali entre Toscana e Ligúria, né? Que por coincidência é a terra do meu avô. Não, brincadeira. Mas ele é da Tor Vergata, Roma. Roma e Milão, mais ou menos a distância, assim, professor? É uns 300 quilômetros, um pouco menos, talvez. Não é perto. Legal. Não é do lado, mas não é longe, né? Em termos. Para eles é cruzar o país quase, né? Para nós tudo é perto, né? O nosso país continental, a gente já vou ali a Paris, já volto, né, Tata? Vou ali a Paris, vou tomar um café ali. E inclusive, gente, nessa, né? até a notícia da guerra, né? Eles estavam me dizendo o quanto é perto, né? Kiev daqui, assim, é um voo de 3 horas, parece. Então, é como ir para o Rio de Janeiro, é ali que está acontecendo a guerra, né? Essa situação triste aí que a gente está vivendo, né? Que loucura. Então tá, vamos dar andamento. André, se estiver pronto, vamos iniciar aí nosso tema de hoje. Eu acho que eu tenho que ficar de host aqui, eu não sei se quem é que... Professor libera. Qual Leonardo? Liberado. Aí. Vamos ver. Tá. Estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é André Mello, meu colega Leonardo Bloedorf, a gente vai apresentar hoje, então, um pouco sobre o sistema Vicon de coleta de cinemetria. Então, a ideia é a gente fazer uma breve introdução ao sistema de coleta, como é que ele funciona, os passos para coleta, algum embasamento teórico por trás da coleta de cinemetria. A gente trouxe alguns vídeos também para demonstrar como que acontece a coleta ali no laboratório de biodinâmica, ali no centro notatório, uma coleta de caminhada e de corrida. E também depois o Léo ele vai mostrar um pouquinho sobre o manuseio do software mesmo, do software Nexus, que é o programa que a gente utiliza que está instalado, né, dentro do computador do Vicon, computador da sala, que é o programa que a gente utiliza para realizar a análise dos dados, o processamento e a coleta dos dados. Bom, então, para começar, o sistema Vicon, então a gente utiliza esse sistema, é um sistema de câmeras infravermelho que coleta basicamente dados de cinemática. Então a gente vai ter a definição de cinemática, que é a descrição do movimento, independente das forças que geram esse movimento. Então, todas as variáveis que estão relacionadas a movimento, a descrição do movimento, tanto de deslocamento, velocidade e aceleração, lineares ou angulares, são variáveis cinemáticas. Então, por exemplo, se a gente vai analisar uma marcha, uma caminhada, algum movimento humano, a partir da cinemática a gente vai falar dessas variáveis, variável de posição, posição do centro de massa, posição angular, a velocidade de deslocamento do sujeito, a velocidade de deslocamento do segmento pelo espaço, a aceleração. Então, todas as variáveis que estão relacionadas a isso, a deslocamento, velocidade e aceleração, elas vão ser variáveis cinemáticas. A análise da cinética, por outro lado, vai tratar, então, das forças que geram o movimento. Então, aqui na cinemática, na verdade, a gente está vendo só metade do quadro, né? Só um lado da moeda, a gente está vendo só o movimento, só o resultado das forças, né? Então, para a gente gerar movimento, a gente tem que ter produção de força a partir das unidades musculotendíneas no corpo humano. Então, aqui na cinemática, a gente só vê o resultado disso, a gente vê só
a parte final. Então, a gente vê só o deslocamento do centro de massa, o deslocamento dos segmentos, a velocidade que esse sujeito atinge. Então, a gente não vai tratar das forças. Então, uma das formas da gente captar esses dados de cinemetria é por meio de um sistema de captura, que no caso aqui a gente utiliza o sistema Vicon. Então, esse vai ser o sistema de câmeras de coleta de dados e de reconstrução desses dados dos vídeos das coletas que a gente vai utilizar, o sistema Vicon. Então, um fundamento aqui, então, a gente tem à direita que todos os dados que a gente vai coletar por cinemetria em geral, mas especificamente do Vicon, que vão ser dados 3D, a gente vai utilizar, deixa eu ver aqui, a gente vai utilizar um sistema de coordenadas cartesianas. Então, todos os pontos, todas as descrições de posição, de velocidade de aceleração, elas vão estar relacionadas a esse sistema de 3 eixos do espaço. Então, a gente vai determinar os 3 eixos. Então, a gente vai ter o eixo Y, o eixo X e o eixo Z no nosso espaço. A gente vai determinar a origem desse sistema, então, nosso ponto 0, 0, 0. E a partir da relação da posição do nosso ponto de interesse, aqui, o nosso ponto azul, nosso ponto P, para a gente descrever exatamente, se a gente quiser falar para uma pessoa onde é que está esse ponto dentro da nossa sala, do nosso espaço de coleta, onde é que esse ponto, onde é que o pé do sujeito está posicionado dentro da esteira, a gente vai ter que falar, no mínimo, 3 valores. A gente vai ter que falar o valor no eixo X, no eixo Y e no eixo Z. Então, essa é a base. Então, como o nosso sistema é de 3D, então a gente precisa das 3 informações. Se a gente fosse coletar, por exemplo, só num plano 2D, né, só no plano sagital, por exemplo, a gente precisaria somente das informações relativas ao eixo Y e X. No caso aqui, nosso sistema, felizmente, nos possibilita calcular nos 3 eixos. Então, a transformação dos dados e a análise dos dados, ela vai ser dada nos 3 eixos a partir dessa relação do nosso sistema de coordenadas. Então, aqui a gente vai ter, brevemente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a calibração do volume, então a calibração da sala, então como que isso é feito, como que a gente calibra a sala para realizar a coleta. A gente realiza também uma calibração do sujeito, então a gente faz uma calibração estática do sujeito antes de iniciar a coleta, propriamente dita. Então, depois que a gente preparou a sala, depois que a gente preparou o sujeito, daí a gente pode realizar a coleta dinâmica. Então, a gente pode realizar efetivamente, colocar o cara para caminhar na esteira e filmar ele caminhando na esteira. Então, a gente primeiro tem que preparar ali todo o cenário, todo o circo, e depois que a gente realiza a coleta dinâmica, daí a gente pode partir para análise de dados, processamento de dados, enfim, extrair as variáveis de interesse que a gente vai desejar a partir desses dados de cinemetria. Então, o programa lá que está instalado é o Nexus 2.1, se eu não me engano, 2. alguma coisa, né, Léo? E aqui uma imagem representativa de como que a gente enxerga no computador ali durante a coleta. Então, aqui a gente estaria vendo o membro inferior do sujeito caminhando ali em cima da esteira, em cima da plataforma de força. Bom, então, a calibração do volume. Tem um vídeo no YouTube com um tutorial da forma de se calibrar a área de coleta, mas basicamente, por que a gente tem que realizar essa calibração? Porque quando a gente grava, quando as câmeras captam o movimento dentro do volume de coleta, então naquele espaço 3D ali que a gente quer coletar em cima da esteira, por exemplo, as câmeras, quando elas captam esse sinal, elas captam em dados de pixels. Então, aqueles 3 eixos lá, Y, X e Z, que as câmeras elas estão captando, aquele sistema de coordenadas está em unidade de pixels. Só que, claro, depois a gente vai calcular, por exemplo, a velocidade, vai ser metros por segundo, a gente vai calcular a velocidade angular, a posição, a gente quer em metros, a gente vai calcular a velocidade, a gente quer em metros por segundo, aceleração, metros por segundo ao quadrado. Então, a gente vai precisar transformar esses dados em pixels para metros. Então, a gente tem que fazer uma transformação desse sistema de coordenadas em pixels para um sistema em coordenadas em metros. Então, para isso, a gente precisa calibrar a nossa área de coleta. Então, a gente precisa dizer para o nosso sistema
o que é em pixels uma unidade métrica. Então, a gente faz uma calibração do volume, uma calibração da nossa área de coleta. Aqui, na teoria, é um pouco mais difícil de explicar, na prática é mais fácil de visualizar, mas basicamente, a gente pega uma varinha que já vem com o sistema, do Vicon. Então, realmente, é uma régua de dimensões conhecidas. A gente pega ela e a gente tem que balançar, a gente tem que circular ela por volta da nossa área de coleta, do nosso volume de coleta. Então, a gente pega essa varinha, a gente circula, a gente coloca ali no sistema, clica que a gente vai calibrar o nosso volume de coleta. Então, o sistema ele começa a capturar. E a gente começa a balançar essa varinha em cima da esteira, a gente vai coletar na esteira, então a gente calibra o volume em cima da esteira. Então, essa varinha tem dimensões conhecidas, o sistema ele já espera as dimensões dessa varinha, e a partir, a gente vai balançando, então a gente vai preenchendo aqui a gente teria a câmera 1, câmera 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, então a gente vai, à medida que a gente vai balançando a varinha dentro do volume de coleta, o sistema vai capturando. Então, por exemplo, ali para nós, cada câmera tem que capturar 5.000 frames. Então, depois que a câmera capturou 5.000 frames da gente balançando essa varinha, ela encerra e ela calcula, então, os parâmetros para determinar essa transformação dos pixels para metros. Então, a gente precisa balançar essa varinha ali, então vai dar mais ou menos 1 minuto e pouco, a gente fica balançando essa varinha ali em torno da esteira, e no final disso, então, o sistema automaticamente ele calcula esses parâmetros para transformar esses dados que ele tem das coordenadas em pixel para metros. Então, aí a gente calibra o volume, a gente calibra a nossa área de coleta. Então depois, o sujeito chega isso a gente faz antes do sujeito chegar no laboratório. Então, o sujeito chega no laboratório, a gente vai lá, coloca os pontos, são pontos reflexivos, a gente coloca ele em posições ao longo do corpo, de membro superior, tronco, membro inferior e cabeça. Então, atualmente, a gente está usando um modelo de 39 pontos. Então, a gente tem que posicionar 39 bolinhas no corpo do sujeito, em posições que o sistema já espera, no ombro, no cotovelo, no punho, na mão, no quadril. Enfim, são 39 posições, a gente coloca ali no sujeito, o cara vira uma árvore de Natal, e depois que a gente posicionou esses 39 pontos, a gente faz uma calibração estática do sujeito. Então, o que é isso? A gente pede para ele ficar nessa posição, então, fica em pé, a gente coloca ele em pé em cima da esteira, com os braços abertos, e a gente grava uns 3, 4 segundos, 5 segundos, e a partir dessa gravação estática, então o cara tem que ficar ali os 5 segundos parados. Então, com essa gravação estática, a gente precisa de um frame em que todos os pontos estejam aparecendo. Então com uma foto ali, com um frame, o sistema ele vai calibrar o corpo do sujeito. Então, ele já tem aquela posição, a calibração do volume, ele já sabe o que é 1 metro para cima, para frente e para o lado. E com essa calibração do sujeito, então, ele sabe qual é a distância entre os pontos para aquele sujeito. Isso vai facilitar, vai ajudar bastante depois na hora da digitalização dos pontos que o sistema mesmo ele faz automaticamente. Então, a gente calibrou a área, agora a gente calibra o sujeito, e depois que a gente realizou essa calibração, então, a gente já sabe o que é o referencial global, a gente já sabe as dimensões do sujeito, então a gente pode partir para a coleta. Então, a gente pode fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer um salto, dança, fazer o que quiser, já que o sistema já está todo pronto para a coleta. Então, aqui a gente tem um exemplo, aí o Helder está presente na sala e foi nosso modelo. A gente tem uma coleta de caminhada e uma coleta de corrida. A gente resolveu trazer aqui. Então, eu vou dar o play aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aí. Então, esse é o computador que a gente realiza a coleta. Aqui à direita a gente tem o computadorzinho que controla a esteira, a velocidade, a inclinação da esteira. Então, aqui a gente tem o nosso modelo aqui caminhando com os pontos reflexivos. Então, são os 39 pontos posicionados no corpo, bilateralmente. E lá atrás a gente tem a nossa TV ali,
que dá esse feedback ali, é bem legal, dá para o sujeito ele se ver, ele consegue se enxergar caminhando, né? Se enxergar realizando o teste. Então, que, por exemplo, ele estava a 4,6 km por hora. Então, esse teste foi ali a gente determinou a velocidade confortável de caminhada para o Helder, e a gente colocou ele para caminhar nessa velocidade confortável, e aqui o sistema já estava capturando. Então, isso aqui a gente está coletando, a gente está realmente fazendo o teste, a coleta aqui de um teste de caminhada com os pontos reflexivos. Aqui, esse teste a gente gravou 1 minuto, se não me engano, foi um teste de 1 minuto de gravação. E aqui o da corrida, então, ele estava ali a uns 9,1 km por hora. Então, isso aqui que a gente assiste durante a coleta, a gente fica vendo no computador ali, ver se nenhum ponto está desaparecendo, a gente pode, em tempo real, assim, ver se a coleta está sendo produtiva, né? Se nenhum ponto está desaparecendo, se está tudo acontecendo ok. E então aqui a corrida, então a esteira ela inclina, a gente pode inclinar a uns 20%, né? Ela é um pouco mais até, 25%, a esteira inclina. E bom, então a gente fez toda a calibração da esteira, a gente fez a calibração do sujeito e por fim a gente faz a coleta dinâmica. E depois dessa coleta dinâmica, então a gente começa a analisar a qualidade dessa coleta, como é que ela ficou, se ela ficou bem coletada, se não tem nenhum gap nas curvas de posição dos pontos. E então agora a gente vai para a parte do programa aí, Léo. Legal. André, antes de terminar, volta um pouquinho no slide da calibração lá. Isso, é esse mesmo. A importância da calibração, pessoal, assim, talvez nós vamos falar algumas coisas que alguns colegas que já mais experientes já sabem e tal, mas tem o Helder, tem a Bruna, o professor Leonardo, que talvez tiveram menos vivências, assim, então talvez já seja óbvio, mas eu acho que são curiosidades que eu acho que é importante, assim. Então, nesse quadro aqui, pessoal, tem a representação de cada câmera. Lá na nossa sala, nós temos 8 câmeras. Eu não sei se esse print aí o André tirou da nossa, ou de um vídeo no YouTube lá, do tutorial, vídeo né? no YouTube, Por sorte, eles têm nesse vídeo também 8 câmeras. Hoje nós temos 8 câmeras. E essa manchinha colorida que está em cada... Vocês podem observar que não está bem no meio de cada câmera. E isso significa que, como as câmeras estão dispostas em posições diferentes na sala, obviamente, elas estão miradas para o ponto que normalmente nós decidimos onde irão acontecer a maior parte das coletas. No nosso caso lá, é a passarela que fica ao lado da esteira, e na esteira é os lugares que nós tentamos apontar mais as câmeras para que elas consigam cobrir maior parte desses pontos, desses 2 lugares, a esteira e a passarela. Então, quando nós fazemos a calibração com a varinha, que nessa varinha tem pontinhos reflexivos, ela não cobre toda a área, porque quando o sujeito está realizando um teste, uma coleta, e ele está todo com os pontinhos montados, o sistema, nós podemos configurar ele para que o número de câmeras que devem captar cada pontinho para que o sistema entenda o lugar onde esse pontinho está no espaço. Nós podemos configurar para que seja 2 câmeras, 3 câmeras, 4 câmeras. Quanto mais câmeras, mais difícil é a calibração. Ou seja, quando o sujeito está caminhando na esteira, por exemplo, o pontinho que está na cabeça dele, qualquer outro pontinho, no mínimo 2 câmeras têm que enxergar ele.
E essa é nós que decidimos, e dependendo do tamanho, do volume do lugar, se pode ou não colocar mais ou menos câmeras. É no mínimo 2. Aí, por isso que a calibração é muito importante. E embaixo, à direita, que tem uma representação de cada câmera, o valor, não dá para enxergar, mas existe um valor de erro que depois que nós fazemos a calibração, o sistema calcula o valor de erro e tem um valor máximo aceitável para que depois seja assim confiável a nossa coleta. E nós usamos no máximo 0,2. Significa que cada pontinho tem um errinho que é de 0,2 de diferença a posição que ele diz, que o sistema entendeu que ele está no final. Então, quanto menor esse erro, melhor. Quanto menor esse erro, mais precisa é a imagem, a representação que esses pontinhos vão nos dar a informação depois, né? Então, aí, agora, em seguida, tu poderia liberar para mim compartilhar agora, professor? Obrigado, André. Já está liberado. Beleza, vou compartilhar aqui. Então, nós temos aqui, professor, pessoal, o Nexus, ele é quando nós tratamos sobre o nosso sistema lá de cinemetria, nós nos referimos ao Vicon, né? Vicon é a marca, é a marca do sistema, e dentro dos produtos da Vicon tem as câmeras, tem alguns softwares. O software principal, como o André falou há pouco, é o Nexus. O nome do site do software é Nexus, e ele que é o principal, ele que nós usamos para coletar, e existem outros que são auxiliares que dá para usar para processar, fazer relatórios. Então, são auxiliares. O principal é esse, é o Nexus. A universidade tem a licença permanente. Foi comprado os softwares junto com o sistema todo. Então, ele vai ficar sempre lá na universidade. Mas a Vicon disponibiliza para quem quiser 30 dias de licença para conhecer. Isso é uma estratégia deles, certo? Para quem se interesse, use o software por um período e depois, daqui a pouco, adquira, né? Compre a licença. Então, eu baixei consegui colocar no meu computador para analisar alguns dados e tal, para aprender umas funções que eu não sabia ainda. Então, consegui por 30 dias. Isso vai nos ajudar agora, porque daí eu consigo mostrar a cara do software para todo mundo, quem tem menos familiaridade com ele. Essa é a cara do Nexus. Ele tem, na nossa parte esquerda aqui, ele mostra quantas câmeras existiam nessa coleta, as nossas 8 câmeras, qual modelo ela era, tal. E aqui, ó, nessa coleta, eu acho que era eu mesmo, né? Essa coleta nós fizemos um treinamento não, fizemos uma prática junto com a Daiane, estava junto para ela conhecer o sistema. E aí nós temos o sujeito, onde aqui eu queria mostrar para vocês verem o que o André comentou há pouco. Na calibração estática, essa é uma representação da calibração estática. Nós, antes de fazer a coleta, nós alimentamos o sistema com a massa do sujeito, a altura, e algumas medidas, comprimento de perna,
algumas distâncias do lado esquerdo, do lado direito. E tem, nesse caso, nós usamos o que tem o exemplo já do sistema mesmo. A gente não fez a medida rápido para ser mais rápido lá, então não representa, porque nessa hora não nos interessava aqui. Então não é as medidas verdadeiras, mas é uma que o sistema coloca. Então, aqui, com essas medidas, mais a coleta estática, que o André explicou lá, o sistema começa a saber o tamanho do sujeito, o tamanho de cada membro, cada segmento do sujeito, e ele é capaz de estimar, ele tem esse recurso de estimar o centro de massa e o centro de massa de cada segmento. Daí nós decidimos depois usar ou não. Mas ele nos dá essa possibilidade, se a gente quiser. Aí, aqui é um exemplo da coleta estática. Até o André falou, nós coletamos normalmente 3, 4 segundos e tal. Essa aqui a gente deixou até mais tempo. Ela está rodando aqui, então foram vários segundos. Eu me mexi um pouco lá, mas não é necessário, pode ser pouquinhos segundos. Aí, a partir daqui, o ambiente já calibrado, nós fizemos a coleta. Nesse caso, nós usamos os 39 pontos, que é um modelo que o software nos oferece. Quando a caminhada, a corrida não muito veloz, não é um movimento muito explosivo, 39 pontos é tranquilo. Mas, quando a coleta não é muito demorada. Se a coleta é bastante demorada, o sujeito começa a suar, quanto mais pontos pode ser um problema, porque existe o suor atrapalha e às vezes cai ponto e atrapalha a coleta. Aí nós temos que desenvolver algumas estratégias para não cair os pontos. E às vezes a gente usa umas redinhas, esparadrapo, cada um desenvolve uma técnica que se adeque, né, melhor. Mas existem outros modelos com menos pontos e também com, digamos assim, se o interesse é só, digamos, o pé, a movimentação do pé, tem modelos que só bota pontos no pé, membros inferiores a partir da cintura, ou só cintura escapular, tem várias opções. Então, mas a padrão, a que nós mais usamos é essa de 39 pontos. Mas eu chamo a atenção para isso que não é obrigado, dá para usar. Aí, por que eu digo isso? Porque a maioria das nossas análises, até hoje, que nós fizemos, a gente usa só as informações de 11 pontos, desses 11 de cada lado. Não, quantos? Não é 22. 18 ao todo. É 11 de cada lado. 18. Né? Dá 18 ao todo, 18 ao todo, então são 9 de cada lado. E então daí a gente pensa, pô, mas para que 39 pontos, né? É que com os 39, o sistema, o software, nos dá possibilidade de algumas análises que já vêm prontas, assim, que quando a gente tem menos pontos, é mais complexo de fazer. Eu vou mostrar uma coleta dinâmica agora aqui, daí vocês vão entender isso que eu estou dizendo. Vamos para essa aqui. Aqui nós temos uma caminhada. E essa coleta, ela já está processada. Significa o quê? Que todos os pontos estão reconhecidos, todos os pontos estão nomeados, o sistema sabe qual é as distâncias e tal, e a partir daqui, do primeiro
no caso, se nós nos interessamos as informações de cada ciclo de passada, quando nós temos o modelo de 39 pontos, nós avisamos o primeiro ciclo manualmente, depois ele preenche tudo sozinho, ele faz automático. Esse é um recurso para nós, quando analisamos a marcha, poupa muito tempo. Porque antigamente, quando não tínhamos esse recurso, ou então os softwares mais simples, imagina aqui, ó, pessoal, a frequência de amostragem desse vídeo, aqui nós temos aqui, ó, 12 ciclos de cada 12 passadas para cada membro inferior. Nesses 12, isso aqui deu, sei lá, uns 20 segundos de coleta. A frequência de amostragem do sistema, aqui, ó, nós colocamos 100 Hz. Isso significa que a cada segundo desses 20 segundos dessa caminhada, tem 100 fotinhos, 100 quadros, que seria isso aqui, ó. Um quadro, 2, 3, 4. Cada quadrinho, tá? Os sistemas antigões lá, que nós usávamos lá na década de 90, início de 2000, cada quadrinho nós tínhamos que ir um por um, pontinho por pontinho, avisando onde que estava. E eu acho que até hoje tem alguns softwares que ainda são assim. Tu tem, ó, imagina, fazer os 9 pontos, no caso esse dos 18 que nós usamos na análise, um pontinho na cabeça, um no ombro, no cotovelo, no punho, quadril, joelho, tornozelo, no pé. Daí vai para o próximo frame, né? Próximo quadro. Tudo de novo. Por isso que essa análise era muito demorada. Agora, com esses recursos mais modernos, nós conseguimos fazer isso automático, e isso acontece melhor se a calibração da sala, do sujeito, foi de boa qualidade. Agora sim, deixa eu mostrar outra coisa que é interessante. Então, nós temos todas essas informações de alguns parâmetros já calculados, do comprimento, frequência de passada, algumas outras informações, quando nós usamos os 39 pontos aqui. Agora, eu vou mostrar uma outra coleta aqui. Léo, esse não é o mesmo modelo anterior, né? Não é o mesmo sujeito. Não é o mesmo modelo. Não é a mesma pessoa, tu quer dizer? É. Não é. O primeiro que o André mostrou era o Helder. É o Helder. E o segundo? Esse aqui sou eu. Aí, ó, os passos da análise que o André comentou. Foi feita a calibração estática, sujeito parado naquela posição de motoqueiro lá. A sala já estava calibrada, fomos para dinâmica. Aquela imagem que vocês viram do Helder caminhando, similar àquela, tá? Aí, o primeiro processamento. A primeira coisa que aparece é o boneco só com os pontinhos. Aqui, ele só colocou no espaço onde estava cada pontinho. Aí, o segundo, nós colocamos o segundo processamento. Ó, deu problema. Ele aconteceu alguma coisa errada. Eu deixei em branco esse aqui de propósito para a gente para ver o que tinha acontecido. Eu vou abrir o outro aqui, que eu queria mostrar o passo a passo. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver nesse mesmo aqui. Queria mostrar a análise vaporizada. A cara que ele aparece. Vou fazer essa aqui de novo para ver. Capaz de eu bagunçar tudo.
Ele não está entendendo o que eu estou pedindo, mas era esse o... Eu estou fazendo alguma coisa errada aqui, eu vou falhar isso aqui. Mas no fim, ele termina... Aqui já está processado. Não vou perder tempo com isso aqui, senão eu não sei o que está acontecendo. Então, aqui o sujeito já está processado, já está com as informações certas. Aí, em cada ponto, tem as informações nos 3 eixos, como o André falou. Vou mostrar, dar um exemplo aqui, ó. Na imagem, vocês veem que cada pontinho tem 3 linhazinhas, uma azul, uma verde e uma vermelha. O que aconteceu com ele nesse frame, a posição 3D, né? Os 3 eixos que o André falou. Nesse caso aqui, viu, Léo? Isso são as coordenadas locais, né? De cada segmento. Aí, aqui ele estima, nós já pedimos, fizemos o processamento, ele estima o centro de massa. Aquilo que depois, cada pontinho, quando nós exportamos a informação, exportar é levar para um outro programa, que, no caso, nós usamos o MATLAB ou o LabVIEW, e lá nesse outro software, nós calculamos, a partir da posição de cada pontinho, o centro de massa de cada segmento e o centro de massa corporal. E a partir dessa informação, por exemplo, do centro de massa corporal, é que nós chegamos naquela variável que nós falamos sempre, que é o trabalho mecânico externo. É o trabalho mecânico realizado pelo centro de massa na caminhada ou na corrida, né? E também, lá nesse outro software, nós calculamos o centro de massa de cada segmento e estimamos também, a partir dali, o trabalho mecânico realizado por cada segmento em relação ao centro de massa, que é o tal do trabalho interno, que nós falamos sempre. Então, é a partir da posição de cada articulação, monta o bonequinho, depois processa esse dado e levamos lá para esse outro software. E terminamos os cálculos. Mas, além disso, normalmente nós buscamos essa informação de trabalho mecânico e esse ciclo, e as informações do ciclo de passado, comprimento, frequência, velocidade, aceleração, essas coisas. Além disso, nós temos também a possibilidade, essa é a vantagem de ter esse modelo com 39 marcadores, e não só aqueles de interesse para o cálculo de trabalho mecânico, de energia mecânica. Se quisermos, nós temos as informações de ângulos, caso seja de interesse, ângulo de todas as articulações no movimento que foi realizado. Além disso, tem outras opções também, algumas coisas que aí essa parte eu não sei muito bem como é estimado, como é que é feito o cálculo, eu não aprendi ainda, que ele nos dá, além de ângulo, ele estima forças, daí para cada articulação também. Inclusive... Ô, Léo, deixa eu falar um pouquinho disso. Sim. Deixa eu fazer um resumo até, porque já está falando de algumas coisas ali que são importantes a gente esclarecer bem. Assim, a gente usa 2 métodos, né, que o Léo comentou. Tem o 18 marcadores, a gente geralmente não chama pontinho, né, mas é marcadores reflexivos ou marcadores anatômicos. Esse modelo é um modelo mais antigo, né, que a gente usa, que tem a ver com os modelos do Minet e tal, e o plugin gate com 39 marcadores, né, que o Léo comentou. O que acontece, assim, para fazer só um resuminho da ópera, né? Não, tem algumas coisas que são calculadas melhor com um, melhor com o outro.
Para as medidas de trabalho mecânico externo e recovery, o modelo do plug-in gate é limitado, ele dá erro mesmo, mas eles geralmente vendem dizendo que só tem coisa boa, né? Então tem que lembrar disso, ele não é bom para estimativa de centro de massa e para medidas depois que são derivadas disso, trabalho externo e outras coisas. Uma utilidade boa do plug-in gate, agora, por outro lado, né, a parte boa de usar os 39 marcadores e não 18. O Léo comentou ali que dá para calcular ângulo. O ângulo vem calculado nas nossas rotinas até com 18 marcadores. Qualquer modelo espacial faz esse cálculo, só tem que fazer trigonometria e aqui está pronta, né? Mas lá dá para fazer também. Uma coisa que não dá para fazer, o plug-in gate te dá a mais, e aí é impossível fazer com 18 marcadores, são os ângulos que a gente chama de referência local, né? Então, por exemplo, se vocês verem ali, tem uns segmentos que eles fazem tipo um triângulo, né? Eles fazem um triângulo mesmo. Na coxa dá para ver ali verde, na perna também, né? A perna seria a direita do cara, se não me engano. Dá para ver bem essa, a gente chamava isso com o Jeff de norma técnica, né? Era um terceiro segmento que o que ele faz? Além de tu saber, por exemplo, aqui que ele faz flexão, extensão, tu consegue ter com essa norma técnica se tu tem o segmento girando em torno do sistema, né? Então, isso aí o método 18 marcas não te dá. Ele te dá essas flexão, extensão, né? Os 3 planos principais, mas os planos locais, esses, ele não dá. Aí entra muito bem, por exemplo, aquelas medidas que a gente fez de coordenação segmentar de cinturas, por exemplo, elas são muito melhor calculadas com esses modelos. Os nossos são bem limitados. O que eu acabei de publicar agora no Journal of Biomechanics é com um modelo parecido com esse do 18 markers, e a gente teve que aceitar algumas limitações disso, porque ele é um sistema mais simples. Esse aqui te dá uma informação muito melhor desses planos, geralmente aqueles planos onde tu vai calcular coisas não sagitais, que a gente chama, né, que são ou movimentos no plano frontal e transversal, mas também transverso, no plano transverso ou frontal, mas também esses planos locais, né, que tem a ver com esses giros. Por exemplo, rotação da coxa. Né? A rotação da coxa, a coxa pode ser que não mude o centro de massa segmentar dela, mas ele gira em torno da coxa, né? Essa rotação é melhor com esse marcador. E essas medidas que o Léo falou agora, as forças estimadas, quando não tem a cinemática, também tem, a gente chama de cinemática inversa, né? E quando tem a força, tem a plataforma, é uma dinâmica inversa. Tem um modelo disso bem legal é do BOB, é uma abreviatura que faz estimativa só com a cinemática, né? Isso também a gente ajudou a desenvolver. Tem um artigo com o Gaspari, de primeiro autor, Pavei, estou eu, Jorginho junto, onde a gente estima forças a partir da cinemática. A gente faz o que a gente chama de cinemática inversa. A partir do centro da cinemática, a gente calcula o centro de massa e estima uma força, seria a força externa, né? Nas 3 dimensões. E ali a gente calcula, a gente consegue fazer como se fosse o princípio da dinâmica inversa, vai estimar forças articulares, que é o que o Léo está comentando. Vem dessas estimativas, mas o grau de erro é muito grande. Né? Aí a gente tem que cuidar muito com o que sai dali, porque tem que ser coisas muito grandes, assim, porque o grau de erro de medida é bem grande, mas tem, né? Tem todas essas possibilidades. Fazendo um resumo da ópera, só isso que eu ia comentar, Léo. Professor, tu falou que tem que ser muito grande, seria, como assim muito grande em relação ao erro? O grau de erro de medida mesmo, né? Quando a gente tem a dinâmica inversa, que é um pouco melhor, o que significa? A gente tem as forças de reação do solo, né? E a partir das forças de reação do solo, a gente estima as forças articulares, né? E começa pelo tornozelo. Então, a gente parte das medidas cinemáticas e estima quanto seria aquela força, tendo em conta o segmento, o tamanho, o peso do pé e um monte de cálculo ali no meio, mas vai estimar essa força. Só ali é uma estimativa, tem um certo grau de erro. E cada articulação que vai subindo, esse erro, quando chega perto do quadril, ele é perto de 40%. Isso é bem estimado para a dinâmica inversa, né? Quando a gente tem essa cinemática inversa, aí o erro é maior ainda, porque ele já parte de uma estimativa de força que já tem um monte de erro, que vem da própria cinemática.
Então, o grau de erro é bem grande, e aí o que tem que cuidar? Como o grau de erro de medida interno é grande, a gente tem que cuidar, porque deu uma diferença de 3% na força do joelho, na força articular do joelho. Né? Então, por isso, o cara tem mais risco de ter uma lesão no joelho. Não dá. Aí a gente tem que fazer, o poder estatístico tem que ser muito maior, a gente tem que aumentar muito o N, ou a diferença mesmo, absoluta, tem que ser grande para poder ter mais certeza que aquilo tem efeito ou não, por causa do grau de erro de medida. Resumindo um pouco a ópera, né? Depois tem matemática para fazer isso, mas por isso. Né? Tu diz pelo método da dinâmica inversa, usando plataforma de força, vai sendo calculado e chega quando chega no quadril perto dos 40%. Como que tu confere isso, professor? Tipo assim, compara com o quê para saber se esse erro foi realmente de 40%? Tem mais de um jeito, assim, não tem a medida direta, até tem essas medidas, mas geralmente os cálculos que foram feitos não é assim, é só pelo cálculo de propagação de erro. É uma matemática lá que vai adicionando erros em cada processo de equação que tem. Cada equação tem um grau de erro ali, eu não lembro nem da medida como é que se faz, mas aí vai se adicionando vários fatores que estão ligados àquela determinação e vai dando um percentual de erro, né? Um erro de estimativa. Né? Mas em base disso, propagação de erros se chama o método geral. Sim, assim. sim. Mas aí quanto aos modelos aqui, dos 39 ou 18, não obrigatoriamente nós somos... dá para usar os dois, na verdade, ao mesmo tempo, isso que eu quis dizer. Tu pode posicionar 39 ou até mais marcadores, e se tu precisa da informação essa mais interna, com os movimentos rotacionais locais, o 39 ajuda. E a outra parte, tu tendo os marcadores dos 18 junto, mas tem que lembrar, Léo, só que tem que fazer ajuste, porque os 39 ele não tem a posição exata dos 18. Por exemplo, quadril não é. Então, aí a gente fazia alguns ajustes que a gente, ao longo dos anos, foi fazendo. Sim. A gente fazia uma estimativa de onde seria esse quadril. Mas no nosso caso, se for prévio, né? Tu pode, por exemplo, uma coisa que o plugin gate ele monta a pelve com os 4 pontos. Os 18 marcadores usa o trocante, não tem aqui. Nós podemos adicionar o trocante, isso que eu quis dizer, e manter aqueles ali. E depois na análise exportar só esses dos 18, se for de interesse. Né? Não, eu entendi, mas só estou adicionando coisas, só estou dizendo isso. Claro. Para algumas coisas ele é bom, para o outro não, e aí tem que pensar na pergunta de pesquisa e a partir daí escolher o melhor modelo, não tem um só, porque fazer 39, colar 39 marcadores também tem, às vezes se a pergunta não envolve outro problema, faz 18 e está pronto. Sim, não tem necessidade. Só minha câmera não está ligando aqui mais, mas só dessa história dos 39 e 18, também a gente até às vezes prefere colocar os 39, mesmo que vá usar só os 18 no processamento depois, pela história dos gap, na hora de reconstruir, que às vezes falha a posição, o cara passa a mão na frente do trocante ali e some aquele ponto da cintura. E se tem pontos a mais na volta, assim, fica mais fácil de preencher o modelo esse já tá gap, bem essa pronto, parte né? em branco. Exato. Ele facilita o processamento, torna o processamento mais rápido, né? Corre menos risco de perder um ponto a coleta inteira, assim. Sim, é verdade. Tem essa vantagem. Aí, eu vou mostrar uma outra coleta de uma corrida aqui também, que nós fizemos. Só deixa eu... Aí, funciona do mesmo jeito. E eu vou tentar fazer rapidinho aqui, só para vocês verem, pessoal, como faz Quando é um movimento cíclico, que no nosso caso é a corrida, vocês veem aqui tem a representação perna esquerda, perna direita. Aí nós fizemos, dá para fazer o primeiro passo, vou fazer com o direito aqui. Vamos dizer que foi aqui. Faz o primeiro passo.
ruim é acertar rápido aqui. Eu não sei que foi aqui. Não, não foi. Peraí. Vamos ver se funciona aqui. Daí tem um recurso que fica mais simples a questão das passadas ali, os ciclos. Deixa eu só achar rapidinho aqui. Vamos ver se eu... Aí ele fez aqui. Ele já nos dá todos cada informação de o momento do contato e o momento do take-off, né? E depois, a partir disso, ele traz as informações de frequência, comprimento. Ele nos alimenta com essa parte também. A princípio é isso, pessoal. A nossa... Deixa eu tirar aqui um pouco. Nós queríamos mostrar para quem tem menos vivência, mais ou menos como é que funciona ali. E tem mais bastante coisa, que daí aos poucos a gente vai... O bom seria na prática, o dia que se a gente pudesse ir no laboratório e realizar algumas coletas, alguns processamentos, né? Isso aí. Bom, seria, não será, né? Né, para a gente tratar mostrar os exemplos e tal, assim, com mais calma, porque às vezes a gente tenta rodar e dá uns erros e até acertar ali demora. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fiquem à vontade. Bom, então, assim, eu queria uma pergunta para o professor Leonardo e dois comentários. Boa tarde a todos, que entrem um pouquinho tarde. Professor, assim, então, quando são coletas que a gente não utiliza, que não vai utilizar a plataforma de força, só a cinemática, aí, então, só confirmando, o ideal seria aumentar o N para diminuir, então, essa margem de erro que tem na cinemática. Só para confirmar. Sim, sim. O certo seria usar uma amostra parecida, né? Ou fazer um estudo piloto. Bom, tem várias maneiras, mas essa é uma, né? E aí ali vai ter mais variabilidade, né? E entender desse erro, porque muitas vezes no cálculo do poder dos testes, envolve o desvio padrão, que é uma medida muito simples, não está todo o erro de medida ali embutido, né? Então, depende do grupo. E aí, se não aparecer ali, tu tem que usar um pouco da experiência para saber que, dependendo da medida, tu vai precisar de um pouco mais de amostra para poder ter poder suficiente, né? Resumindo, um pouco o sentido é esse, né? Aumentar a amostra mesmo. Se tu fizer, por exemplo, tu querer saber as forças articulares usando só cinemática, tu sabe que tem mais erro. Então, provavelmente, tu vai precisar de um pouco mais de amostra. Mas não é só dependente disso, né? Depende se é com sujeitos com lesão de joelho, que aí pode ter mais variabilidade. Aí tem outras coisas contando. Mas o raciocínio é esse aí. Tendencialmente aumentar, né? Depende da medida que tu está fazendo, né? Ô, Léo, não tem como botar naquele negócio ali, naquele videozinho, botar um ângulo de joelho, já que sai automático? Por exemplo, como no Moca saía, sabe? O cara tá fazendo e tá lá o ângulo do joelho para eles visualizarem. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um instantinho. O Moca, gente, é um software que a gente costumava usar, não sei se ainda o pessoal usa aqui, mas é um Moca que a gente usava muito para ver os dados que já estão coletados no Vicon, e aí pode levar para qualquer computador sem ter essa questão dos 30 dias, né? E aí tu também ele tem essa ferramenta de calcular ângulos já meio, e tu consegue visualizar ali
o boneco correndo, né, o sujeito correndo e os parâmetros, né. Provavelmente que o Léo mostrou ali, isso tem também nesse, né, no Nexus, né. Enquanto Leo procura aí meu segundo comentário, peço desculpas que eu entrei tarde, né? É a seguinte, eu não sei se André e o Leonardo falaram. Pues, en mi caso, por ejemplo, estaba utilizando a esteira y a pasarela. No sé si puede haber coletas, de pronto la profesora Flavia o cualquier otro colega que precisen utilizar los dos instrumentos. Ahí, en el momento de calibrar, se calibra tanto la esteira como a passarela, e depois é necessário fazer a calibração fixa, já seja na esteira, e depois, quando vai passar a passarela, também realizar a calibração, né? Tá? Que às vezes não há necessidade de novamente calibrar tudo, tudo a cada coleta, sino que você faz a calibração do espaço e depois só faz a calibração do ponto onde vai acontecer a coleta. Não sei se de pronto Leonardo e André tinham falado isso, pues eu que vivenciei isso com minhas coletas, pues a vezes é bom ter em conta. E a outra tem que ver com o posicionamento do calibrador, quando se faz a calibração fixa. Eu não sei a posição que deve ficar o calibrador na plataforma. É muito importante, eu não sei se Leonardo e André falaram disso. A Não, posição Diana. da posição do calibrador e que a plataforma ficou girada no laboratório. Não sei, que talvez seja importante comentar aqui no grupo para umas próximas coletas. Então, ótimo lembrar isso, Diana. Realmente, essas coletas integradas, assim, da cinemetria com a plataforma de força, a gente tem que ter bastante cuidado, assim, na hora de calibrar, de determinar a direção dos eixos ali, o sentido dos eixos, porque agora, como a plataforma está colocada lá no tablado lá, né, o eixo X dela, por exemplo, está para o lado e o Y está para frente. Então, quando a gente for calibrar o sistema da cinemetria, a gente tem que cuidar para direcionar o X e o Y na mesma direção dos eixos da plataforma. Aconteceram algumas coletas que se calibrou rotado, né, 90 graus, assim. Então, por exemplo, o eixo, quando vai analisar os dois dados juntos, o eixo Y da plataforma coincide com o eixo X da cinemetria. E o eixo X da plataforma coincide com o eixo Y da cinemetria. Então, deu essa rotação, assim. Então, só ter cuidado quando se for utilizar a plataforma de força junto com a cinemetria, de colocar os dois sistemas na mesma direção, senão pode dar esse problema na hora de analisar os dados. Daí. E aí também é importante nessa calibração, o calibrador ele tem um nível, onde é importante que esse nível, utilizar o nível para verificar que ele realmente está nivelado, que não fica uma parte mais inclinada do que outra, e posicionar bem no canto da plataforma, tá? O calibrador. Tal o que falava André, não sei se ficou claro para todos, que aconteceu no momento de colocar a plataforma na passarela. Naquele momento, eu não pensei nisso, pensando que nos pacientes eles tinham no passo mais curto, ele ficou na horizontal, que era o que estava falando a André, para que, pensando em que o paciente conseguiera apoiar bem o pé na plataforma. Só que isso alterou a posição dos eixos.
tal, isso é algo que hay que ter em conta nas coletas, e talvez depois possa ilustrar melhor. Só queria fazer esse comentário. Obrigada. Eu vou tentar mostrar aqui, pessoal, os ângulos e algumas coisas interessantes aqui. Vamos ver se funciona. Eu consegui de uma perna aqui. Agora foi as duas. O professor tinha pedido, professor. Aqui o eixo Z, os 3 eixos. Isso aqui é a caminhada, não é a corrida. Meu microfone tá aberto, não? Eu não consigo enxergar aqui, que a minha tela tá... Sim. A gente tá te escutando. Tá. Beleza. Aí tem até de todos os pontos, todas as articulações. Ô, Léo, eu estava te comentando se podia botar o vídeo junto, o Moca te dá o cara correndo ao mesmo tempo do gráfico e vai passando, assim. Sim. A gente sabe até a fase. Tem. Junto com o boneco, né? Sim, peraí. Então, na mesma tela. O menu é difícil, tudo bem. O menu do Zoom aqui fica na frente da minha... Eu consegui tirar agora, que eu não estava conseguindo. Tem um jeitinho assim, peraí. Só tem isso aqui. Deixa eu aproveitar que o Léo está arrumando isso só para... na história da calibração ali, né? Só acho que não custa reforçar que vai ser praticamente a parte mais importante da coleta, assim, né? Calibrar bem a sala, deixar tudo preparado, assim. Então, claro que a parte aqui do vídeo, o cara caminhando, é bem legal de ver, assim, né? Mas se não está bem calibrado, se não posicionou direitinho os eixos, o sinal da coleta vai ficar ruim. Depois, para analisar os dados, vai ficar com gap, um eixo trocado. Então, depois, para o cara arrumar isso, daí dá muito trabalho, assim. Então, falar para o pessoal, assim, reforçar que é botar como a parte mais importante, assim, a preparação da área de coleta e a calibração. Depois, poupa bastante trabalho depois, assim, na hora de processar e analisar os dados. Deixa eu falar uma coisa histórica também, que o Léo comentou ali, que assim, ó, eu comecei a usar em 95, né? O sistema era Peak Performance, que depois a Vicon comprou, né? Então vem tudo mais ou menos da mesma empresa. E rodava em DOS, né? Que é aquelas telas preta lá, e era muito comando, assim, era um troço lindo de ver. E era tudo por vídeo, não era infravermelho, né? Então, o que acontece? Mas já existia a técnica de seguir o ponto. Tu começava a digitalizar 2 quadros e depois ele ia seguindo o marcador se tivesse um bom reflexo. E geralmente tinha, assim. Então, era semi-automático, digamos assim. Tinha mais perdas, né, muitas vezes, mas já era automático, digamos. O grande problema era quando não tinha o contraste. Hoje, até hoje, o grupo do professor Flávio tem os sistemas de câmeras, né? Só que é na piscina, e aí eles não conseguem fazer o contraste, né? Então, o André também, em parte, sofreu, né? Se bem que não era o principal, mas ele também tinha ali uma cinemetria aquática, e na água ainda é um rolo, se bem que os japoneses já criaram uma tecnologia que estão conseguindo digitalizar meio que automático de um monte de jeito. Inclusive, o André tá estudando também lá, eles têm com a professora Flávia, está estudando lá uma inteligência artificial, né? Se não me engano, é a máquina de aprendizagem ou só a inteligência artificial, que também tenta estimar os marcadores, e tu estava testando isso para dentro d'água, né, André? Isso, para caminhada. E aí tinha os marcadores ali, que não eram muito, e não tinha o contraste bonito como se tem em terra, né, como a gente tinha nas câmeras antigas, ficava tudo escuro, só o reflexo ali do ponto, né? Então, mas essa técnica já tinha automático, só para dizer isso, mas mesmo assim sofria um monte, né? Era bem como o Léo falou. Eu não quero atropelar, não sei se foi falar também, eu me perdi, mas e essas sobreposições de pontos, hein? O membro superior passando em cima do trocânter, como é que se administra isso mesmo, por isso? Os pontos que somem eventualmente para a passagem.
agora, então, Flávio, agora a minha percepção, não sei se o Léo vai concordar, não sei se foi a versão do Nexus agora, que foi para 2.12 aí, ou a colocação das 2 câmeras a mais, que agora tem as 8, né? Que a gente tinha as câmeras só mais no lado, agora tem essas 2, fica uma bem atrás e uma bem na frente. Melhorou muito, assim, que quando uma câmera não pega, a outra pega, assim, então, não sei se foi o programa, que ele tá mais robusto, mas acho que foram as câmeras mesmo, assim, a gente ter 2 câmeras a mais que a gente tá fazendo coleta aí sem gap, assim, é um negócio de louco, assim, 1 minuto limpo. Quase não assim, tem que fazer assim, reconstrução por estimativa. Ele tem, quando o sistema não consegue identificar o ponto, ele dá opções para te escolher como seria melhor para estimar onde estaria o ponto. Por exemplo, se tivesse sumido, esse ponto aqui, por acaso, não tivesse aparecido. Aí, num frame ou alguns frames. Aí tem um recurso que quando o segmento ele não se movimenta entre si aqui, as distâncias, por exemplo, as distâncias desse marcador para os outros, pouco muda. Os marcadores da cabeça também, eles não mudam muito em relação entre eles. Aí, então, o sistema estima a distância onde ele estaria. Tem como tu ir manualmente depois. Outros pontos como referência para confirmar. Exato. É muito, muito prático, assim, essa questão. Foi um baita avanço que antes a gente não tinha. Antes era bem manual. Mesmo com o Nexus, aí a gente perdia bastante tempo, assim, para achar onde estava esse ponto que sumiu, né? E às vezes, dependendo se a calibração foi mal feita, alguns reflexos na sala aparecem uns pontos nada a ver, assim, que daí o segmento se entorta, tu tem que tirar aquele ponto. Antes tinha que tirar o ponto, apagar um trecho e depois ir para frente de novo. Era bem chato, assim, essa parte. Agora ficou, graças a Deus, um pouquinho mais fácil, assim. Uhum. Eu fui mexer aqui, baguncei, que o pessoal pediu. Mais ou menos isso. Apareceu uma ferramenta bem legal, não sei se vocês viram ali, estava o joelho ali mostrando uma linha, né? Então, isso é legal também na hora de visualizar, porque tu vê a trajetória durante várias passadas, né, e tal. Isso é uma ferramenta de visualização bem legal, né? Essa azulzinha ali. Aqui é o quadril. O verdezinha, não sei que cor aparece para vocês ali. Agora saiu. Aqui, agora foi. Espera aí. Vou deixar só no eixo Z aqui, professor. É o sagital? Não, o Z é o vocês estão só a coordenada linear. Você, não tem como ver a flexão. Deixa assim. Não, tudo bem. Tem os 3? Mas são as coordenadas lineares ou angulares do... Angulares? Então tá. Então, e qual é a da sagital? Sagital aqui. Opa. Essa aqui. Olha ali a reversão do joelho, né? Isso aqui é um padrão bem comum na hora do impacto ali, segundos anteriores. Isso é uma coordenada até é um padrão coordenativo importante. Chamam isso de atrator, né? Que é essa situação de flexão e extensão que acontece, a onda inferior, né? Quando no toque no ataque do calcânio? Nos primeiros milissegundos de contato, né? Ali, primeira metade, mais ou menos. O flexo? Isso. Tocou, voltou, estendeu. Vai toda passar, não é a primeira metade, vai todo o contato quase. O que na marcha não aconteceria nem tão rápido e nem tão... O período de extensão do apoio do calcânio se prolongaria, não, Tata, em relação à corrida? Sim, o apoio do calcânio, sim. A extensão do joelho, ela se mantém mais tempo durante a caminhada relativamente
a corrida logo após o primeiro ataque do pé no solo, é isso? Eu não sei te dizer nessa comparação, assim, só estava te comentando só quando tu toca o pé no solo, tu tens ali a flexão e extensão, né, que é uma fuga do padrão de movimento. Quando aparece o retrato de fase, ele é uma bolinha no meio, que é essa fasezinha, essa onda de baixo, assim. É isso aí, é uma... Entendi. Mas eu não sei se é mais longo, em relação à caminhada, não lembro direito. Né? Mas aqui aparece durante todo o contato, né? Eu estava dizendo que era só na primeira metade, mas não é. Todo o contato ali aparece essa ondinha, né? Agora a curva está fora do gráfico, né? Entendi, porque saiu, né? Deve estar num outro trecho, né, Léo? Porque está no final do vídeo, né? Talvez lá no início, que aí pega o... Tenta voltar lá. Isso. Só para confirmar isso que eu estava falando para a Flávia, viu, Flávio? Isso aí é a reversão, né? Que o pessoal costuma chamar, que é isso. O joelho ele está numa tendência de extensão, mas ele toca no solo e flat, estende, e aí continua o padrão de extensão que estava antes. E aí depois vai para... Aí faz a flexão maior no balanço, né? E essa flexão maior no balanço, o Léo Ribas está aí. Tem cara que vai com o calcânio no glúteo, né? Cara bom vai com o calcânio no glúteo. O Léo Ribas está aí? Tô aqui, sim. Tem. O Lipe, tu sabe que meu irmão sempre disse, né? Que tu é o cara que melhor corre, assim, ele sempre disse, cara, o cara corre, a corrida dele, a passada dele é perfeita, etc. Tu na prática é modelo de otimização aí, né? Não sei, é o que dizem. Não sei, eu não concordo muito. Eu acho que alguns dos problemas, às vezes, que acontece o pessoal que eleva muito calcanhar, mas daí, às vezes, é também a questão da colocação do quadril, né? O quadril, às vezes, fica um pouco... como é que fala? Antevertido, acho. Demais. E aí tu não consegue... E aí não consegue tracionar legal com o pé sobre o solo. Às vezes acontece isso. Ô Flávia, tu vai adorar essa. Eu me lembro, na época que eu acompanhava os atletas do Léo, que aconteceu até. Eu me lembro de eu fazer uma análise bem qualitativa, assim, a gente tinha era o Peak Performance, e aí dava um monte de número, mas eu também olhava e dava alguma dica, né? E aí aparecia um cara que corria, eu não sei se era o próprio Fernando Beltrame, não, era o outro cara que saiu da área, um loirinho, nosso sujeito do mestrado meu, Léo, o que depois está ganhando muito dinheiro, nós estamos gravando isso aqui. Como é que é o nome? Ele vem de seguro, não sei, ele aparece como... O Átila. O Átila, esse aí. Ele tinha uma corrida também com o pé que ia mais alto, o tornozelo, do que o quadril, bem como a Flávia falou. E eu me lembro de eu falar assim que tinha algo estranho, porque impactava ali, tu via que o quadril saía um pouco do lugar para fazer aquele padrão tão estiloso assim e tal. E eu me lembro de comentar, cuidado, né, porque isso pode forçar a lombar e tal. E realmente eu me lembro que depois ele me comentou que apareceu algum problema na lombar dele. O que acontece? Todo aquele padrão hiper fletido ali parecia que sobrecarregava. É um jeito muito estranho, que aí a Flávia vai saber explicar toda essa transmissão de força, mas que provavelmente hiperlordotizava no momento de carga pesada ali, né? E parece ter dado algum problema nele. E parece ter fechado. Eu me lembro até de dar dica para ele, cara, pelo menos reforça a musculatura e alonga a outra região, né? Porque podia ter também um desequilíbrio ali, né? De muita flexibilidade num lado e pouca no outro, né? E fechou, me lembro, aquela vez fechou bonito, assim, sabe? Que é difícil a gente dar uma dica de técnica que realmente vai evitar lesão, alguma coisa assim. Mas ali fechou. Fechou o quê? Não, ali deu mesmo. Ele estava sobrecarregando muito a lombar dele e ele realmente começou a reclamar que estava machucando muito e ele começou a cuidar um pouquinho mais dessa parte. Eu não me lembro se adicionou reforço de força, alguma core, alguma coisa assim, ou só também alongamento junto, né? Provavelmente estava tensionando ali, estava faltando flexibilidade, estava sofrendo naquela história, como é que é o nome daquilo, Flávia? Do Ilho Pessoas, o paradoxo. Pois é, esse papo, tá? Porque eu aproveitei... Nós temos tempo ou tu quer fechar, Léo? Já estamos começando com o assunto.
Tá, porque nós vamos, senão vamos viajar aqui, porque tu mandou aquele artigo do Pessoas do Ilíaco, que agora que eu consegui acessar, porque uma história que existe é o seguinte, né? Os isquiotibiais são músculos terríveis, né? Para força, são terríveis. Então, a gente tem aquele... eles usam esse termo paradoxo, mas eu prefiro um termo sinergia, né? À medida que tu vai fletindo o joelho, ele vai entrando em extrema desvantagem mecânica. E existe uma resposta automática de anteverter a pelve à medida que vai aumentando a flexão, que é aquela história, qualquer um vai para uma sala de musculação, vai fazer uma flexão de joelho e vai lordotizar. Quanto mais flete, mais lordotiza. Isso. E a gente vinha acompanhando muito tempo esse comportamento motor, e a história é, muitas pessoas contraem paravertebrais e outras tantas psoas maior. Então, é como se o sistema tivesse um mecanismo próprio de recuperação de vantagem mecânica dos isquios. Automaticamente, todo sujeito que fletir o joelho e demandar força, quanto mais o ângulo de flexão de joelho cresce, mais ele anteverte a pelve para afastar a tuberosidade isquiática. Aqui temos o nosso querido. Ele vai afastando a tuberosidade isquiática, porque como ele anteverte, ele afasta a tuberosidade isquiática da inserção do músculo e alonga um pouco a parte da origem. Ou seja, talvez que a gente escuta aqui, uma das coisas mais críticas de um cara que tem problema de quadril, artrose de quadril, é o encurtamento da passada, principalmente o cara tem problema para estender o quadril. Ele não consegue estender o quadril porque ele tem geralmente um espasmo de psoas, ou ele tem já diminuição de amplitude, e ele acaba rodando a pelve para caminhar, ou caminha com aquele passinho curto. Então, eu tenho curiosidade sobre isso, sobre esse comportamento motor, da altura do calcanhar do cara, quando ele está lá no balanceio inicial e médio, para entender se isso é uma técnica do cara, ou se este cara usa esse isquiotibial e anteverte compensatoriamente, porque ele precisa ganhar vantagem mecânica, e se isso é positivo ou negativo. Eu sempre achei que esse era o diferencial do atleta de alto nível. Olha, esse cara correndo, esse cara levanta bem o calcânio, esse cara tem a técnica. Mas eu acho que é um assunto, em termos cinesiológicos e biomecânicos, muito importante da gente se debruçar. A relação do psoas maior com a fase de final da passada, né, de impulsão ou apoio final, e fase de balanceio. Porque um psoas muito curto e estourado, por um lado, deixa o glúteo em vantagem mecânica e deixa os isquios em vantagem mecânica. Mas, por outro lado, vai reduzir a amplitude de quadril na hora da passada e vai fazer o cara rodar a pelve. Então, eu tenho muito mais dúvida do que certeza nessa história, mas eu entendia que o cara, na prática, Léo, que tu fosse ensinar, Léo Ribas, ensinar um cara a correr num grupo de corrida, disse, cara, levanta o calcanhar. Era a minha ideia, né? Como leiga, o cara vai dizer, levanta o calcanhar, que é aquele cara que corre mal, corre arrastando os pés, né? Era o que eu achava, né? Sim, eu acho que depende também da questão de prova que o cara faz, as provas de velocidade. Daí eu digo de velocidade pura mesmo, prova de 100 metros, 60 metros, que é uma prova indoor até, inclusive. Aí o pessoal não costuma usar esse padrão, costuma usar um padrão de corrida mais à frente, né? Mas usando mais flexão desses flexores de coxa, de elipsoas, né? Tanto é que tem para esses caras um músculo tem que ser um músculo muito forte. Já o padrão de corredor... Sim, e forte, né? Mas tem que ser forte também. Já os corredores mais de longa distância, a gente vê um padrão mais parecido com o que tu fala, é só olhar os africanos, né? Daí tu vê uma passada mais longa, mais trabalhada lá atrás, mas eu acho que daí não tem a mesma força de tração, mas eu tô falando, esse é achômetro, né? Eu nunca fui atrás para ver isso aí. Não tem a mesma força de tração e não aguentam muito tempo. Daí os velocistas não aguentam muito tempo esse padrão de corrida mais frontal. Tanto é que um corredor de 400 já muda a mecânica dele a partir da metade da prova, já começa a correr mais parecido com um fundista até. Estou fazendo uma comparação meio rala aqui, mas se olhar no início de corrida, ele tem um padrão de corrida mais parecido com um corredor de 100, 200 metros. Final de prova, por toda a questão de cansaço, de fadiga metabólica, lá ele tem uma corrida muito mais parecida, rodando muito mais atrás o pé, elevando mais calcanhar e já o joelho não sabe por falta de tudo, de força, né? Mas daí fica mais parecida com a corrida do corredor de longa distância.
Mas eu não mexo muito nas questões técnicas dos corredores, não, do pessoal que chega para treinar comigo. Tento mudar alguma coisa que eu acho que seja muito exagerado, mas não. Eu acho que o cara que tem um padrão, o cara que tem um padrão com calcanhar baixo, não adianta colocar o calcanhar dele para cima, que não vai melhorar. E tu mexe em dissociação de cintura, movimento de braço? Isso é um pouquinho, mas muito pouco também. Assim, se for um cara que... Até porque, assim, desculpa, estou tomando tempo aí, tá? Mas se for um cara que realmente está afim de treinar, é que normalmente a corrida mais recreacional, o cara tá afim de correr, mas ele não coloca muito mais tempo do dia dele ou da semana dele para realmente melhorar o padrão de corrida dele. Então, não adianta tu querer mudar muito isso, né? Não é uma coisa prática para ele. O cara que está afim realmente de fazer essa mudança, até a gente consegue trabalhar um pouquinho melhor a técnica, mas daí é muito mais uma questão da prática ali na hora do treinamento de pista. Então, não sei se eu fui claro, assim, né? É a vontade do cara. Amanhã de perguntar. Desculpa aí, gente. Obrigada, Léo. Muito legal, Léo. Ao contrário, cara. Tá louco. Só enriquece, né, cara, tua fala. Cara, é um tesouro um cara desse. Imagina, tá louco. Tem a vida correndo, é um tesouro, né? Não há teoria que supere isso, cara. É impressionante. Em cima disso, né, Tata? Que as coisas vêm, né? Em cima desse empirismo que alimenta a ciência, né? Então, feliz de te ouvir. Muito legal. Isso aí, pessoal. Se alguém tiver mais alguma dúvida ou contribuição, fique à vontade. Não, eu queria só comentar, parabenizar também vocês. Bem legal a apresentação, esse up to date aqui. É bem legal para a gente ver. Se bem que eu acho que a maioria, tudo que vocês me disseram, eu não via de diferente, né? Mas eu sei que tem muita coisa que vocês me disseram que tá melhor, né? E talvez é tempo também, né? Tem duas hipóteses, ou não foi passado tudo, ou realmente não deu tempo para ver tanto, né? Porque tem muita função, né, Léo? Porque eu acho que a razão é mais ou menos assim, para cada uma coisa que vocês mostraram, tem outras 4, no mínimo, a mais para aprender, mas essas são as mais básicas, mais gerais, assim. Então, ficou muito legal, gente. É uma máquina poderosa, né? Que tem um Vicon aí de análise de movimento, assim, né? E, claro, a gente usa para essas coisas específicas de energética, de trabalho mecânico, eficiência, etc. Né? E coordenação, que a gente está investindo muito nessa coordenação intersegmentar. Mas se sabe que tem mais um monte de outras aplicações também, né? Parabéns, gurizada. Muito legal. Legal, professor. Obrigado. Então, acho que podemos encerrar a reunião de hoje.